Boa tarde, Eric, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, Edu? Le- 100%, cara. Legal. Bom, só para que todo mundo que tá vendo, assistindo a gente, tá fazendo esse hangout aí, a ideia desse momento é basicamente a gente falar um pouco sobre algumas questões de qual que é o futuro, né, do marketing digital aí para 2018, especificamente, e como é que a gente consegue não é nem tentar ter uma bola de cristal, né? Que eu acho que a galera fica muito esperando não entender, tipo, previsões, etc e tal, mas acho que é muito mais um sentimento nosso, da onde para onde o mercado está caminhando, baseado nas experiências que a gente teve, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante a ser frisado. Outro detalhe legal também, que essa é a segunda vez que a gente está fazendo esse trabalho de final de ano, né? Ano passado eu estive aí em Joinville contigo e a gente acabou. Acho que vale até revisitar esse vídeo e ver se algumas coisas Eu ia falar, aconteceram. cara. Tem que fazer isso e revisitar pra ver, né? A ideia é não tentar ser meio mãe de Ná, né, cara? Porque acerta uma coisa e erra 10, mas Exato. é bem por aí. Bom, mas vamos lá, vamos tentar ser bem objetivo para a galera, para que a gente não fique tão muito denso e traga realmente dados bem legais, né? Acho que a primeira pergunta que fica, que foi preparada aqui pela Thay, né, na gestora de conteúdo, foi que como é que a gente, tanto a visão minha quanto sua, né, acho que o grupo Eric, do Eric, né, na Next Idea e na WCK, como é que a gente enxerga o mercado digital hoje, né, com foco no Brasil diante do restante do mundo, assim, como é que está o Brasil no mercado digital e como é que ele pode ficar aí em 2018. Se quiser começar falando, Eric, um pouquinho das suas percepções e experiência, olhando para 2018, seria legal. Posso sim, Edu. Eu tenho uma percepção, cara, e vejo algumas coisas na prática que exatamente a gente tem um gap entre o que é aplicado, por exemplo, nos Estados Unidos e passa a ser aplicado no Brasil. Então, eu tenho alguns dados assim que eu vejo que está mudando, e eu acho que está mudando rapidamente no Brasil, por uma questão de maturidade, que é os percentuais de investimento, né? Eu acho que a partir do momento que as empresas e o mercado como um todo passa a entender melhor, passa a ter um maior investimento, com maior investimento passa a ter maior aplicação, né, da tecnologia, do marketing digital no dia a dia dos negócios. Então, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, 33% da verba de marketing é aplicado em digital. Comparado com o Brasil, que a gente tem 18% se for, fonte do e-marketing, né? E a penetração da questão da própria internet, né? Lá, 81% da população tem acesso a uma internet de qualidade, enquanto aqui a gente tem aí agora 56%, né? Um copo meio cheio, meio vazio, depende de como Depende do você ponto de vai vista. olhar, né? Mas ainda com uma internet que tem muito a melhorar, principalmente mobile, 3G, 4G e outras, né? Que a gente sabe que isso influencia bastante, né? Mas eu tenho esse sentimento, sabe, que lá fora, aqui tem boas iniciativas, mas ainda o mercado como um todo não é maduro, e que lá fora a gente tem um gap aí de 2, 3 anos, e principalmente quando a gente fala assim, e ter o marketing digital mais orientado para negócios, de uma forma mais direta, sabe? Muita ainda tendência, vai lá e implanta um chatbot do nada, Sim, sabe? Que sim. não está ligado ao negócio, não está ligado a melhorar a experiência do usuário. Então, eu sinto que essa maturidade digital nossa aí ainda tem esse gap aí. E é legal você E falar sobre isso, né? É legal você falar sobre chatbots, por exemplo, ou outros recursos, né, interessantes como tendência. Isso me fez lembrar, eu estive em Boston agora em novembro ou outubro, não me lembro, acho que foi um evento agora da HubSpot, né? E lá, conversando sobre as palestras que falavam sobre tendências e falavam sobre o que eles pensam sobre o mercado, ainda em voga muito essa questão dos chatbots, mas qual que é a mudança agora? A mudança é como que a gente aplica isso de fato ao negócio. E não como uma célula de inovação, onde eu vou experimentar um chatbot sem qualquer objetivo claro ligado com os objetivos da empresa. Acho que esse é um ponto importante. E aí quando a gente fala um pouquinho também de entender para onde a gente está mirando, né? E aí a pergunta cai na nossa comparação restante do mundo, né? E a gente fala tanto dos Estados Unidos quanto também a própria Europa, que aí eu acho que é um caso à parte. Na minha visão, a Europa ainda é um continente atrasado do ponto de vista de marketing, do que a gente faz até no Brasil, é minha visão, tá? Tem iniciativas mais isoladas, né? Que acho que
se for pensar ali um pouco mais, né, no Reino Unido, pensar que tem iniciativas um pouco mais fortes, a própria Alemanha também tem algumas iniciativas, mas não se compara, na minha visão, às Américas, né? A gente tem, acho que veia muito forte para vendas e isso, consequentemente, puxa muitas coisas. Do ponto de vista de conhecimento, eu acho que a gente não está nem um pouco atrás dos Estados Unidos. Do ponto de vista de conseguir absorver esse conhecimento. É claro que às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Até falo muito que a gente toma os nossos olhos como sendo os olhos do mundo, né? E, na realidade, nosso conhecimento está ok, mas de repente na nossa comunidade, nosso conhecimento está ok em relação aos Estados Unidos, talvez não no mercado como a gente gosta de colocar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que existe uma diferença muito clara entre Estados Unidos e Brasil, que é a capacidade de execução. Né? Enquanto isso tem vários fatores, né? Tem o fator de mão na massa, tem o fator da própria produtividade americana, né? Eu não lembro qual que é o número, não sei se você sabe, mas a produtividade americana acho que é de 5 brasileiros para fazer um que o americano faz, né? Alguma coisa assim, eu não lembro qual que é o dado, mas não estou longe de dizer que a gente tem que ser assim, mas estou dizendo que também a nossa capacidade de só sonhar e não colocar em prática. Acho que o brasileiro tem um pouco dessa dificuldade de colocar e trazendo para o nosso mercado, é isso que acaba acontecendo. Então esse gap, esse distanciamento, esse descolamento que existe entre o que eles estão fazendo e o que a gente está fazendo, na minha visão, tá, no mercado que a gente está atuando, tem muito mais a ver com a capacidade de pôr em prática, né, que acho que também é uma competência, uma skill a ser desenvolvida, do que necessariamente o conhecimento. Né? Acho que é óbvio que a informação está disponível. Né? Precisamos transformar essa informação em conhecimento e conhecimento em prática, né? Acho que são duas coisas diferentes. Mas legal, acho que tem coisas bem interessantes. Acho que tem essa diferença mesmo, sabe? Eu acho que então enxergar o marketing digital, vamos comparar os Estados Unidos direto mesmo, acho, né, que o restante do mundo tem cada um no seu momento de desenvolvimento, mas eu acho que está muito ligado a justamente essa maturidade do mercado, ou a capacidade do mercado de entender o marketing digital como algo que agrega valor aos seus negócios. Sabe? Exato. Eu acho que esse é o ponto. E aí muda processo, ele é muito além do meio digital, da atividade, de um site, de um chatbot, ou do que for. Ele está ligado à cultura mesmo, sabe? Aquela cultura do negócio. Né? Quantas empresas a gente vê, às vezes investem um valor, constrói um site no ano, no outro acaba, não vem trabalhando tudo que se deve trabalhar para ganho efetivo, né? Que no final não é para fazer marketing digital, é para gerar venda, é para gerar resultado, é para otimizar processos, é para uma série de benefícios para o negócio. É conectar uma coisa de fato à outra ponta, né? Que acho que é um ponto importante. Isso suscita uma outra pergunta, que é se os profissionais de hoje estão realmente preparados para serem digitais, né? Ou digital first, né? Ou transformados digitalmente, né? Porque eu acho que tem a ver com mindset. Aí, eu queria ver um pouquinho da sua percepção também, Eric. Eu tenho escrito bastante sobre isso no meu LinkedIn, eu acho que um pouco menos do que eu gostaria, mas falando bastante sobre transformação digital, o que isso de fato é na prática. E eu queria ver contigo como é que dentro dos clientes da Next, os profissionais da Next conseguem ajudar a disseminar e a pulverizar o conhecimento da transformação digital como meio para que o próprio trabalho que a gente executa hoje renda frutos melhores, né? E como é que você enxerga isso hoje dentro do mercado relacionado aos profissionais e pensamento digital first? Aí eu acho que começa um pouco das dificuldades da gente implantar o marketing digital na mesma velocidade que nós colocar. Até da pergunta anterior, eu vou te dar um exemplo. Nós temos clientes que têm uma facilidade no digital muito grande, outros não. Uma coisa simples, Google Docs, que aumenta a produtividade, pode comentar. Então, a Next implanta em muitos clientes, isso é algo novo, as pessoas ficam maravilhadas. Como é que a gente comenta no mesmo documento? Como é que uma prova? Como é que esse fluxo funciona de uma forma tão natural? Isso não vai de bagunça. Eu prefiro que me mandem no e-mail. E aí a gente vai mudando que é cultural, que é a forma de fazer, que aprendeu, Excel, Doc, Alexa, lá. Uma coisa que parece rotineira, quem é da área de marketing digital parece que não é nada, mas quando a gente adentra para os clientes, os mercados, a gente vê essa falta de produtividade que o marketing digital dá, que o meio digital dá para a empresa, ela se perdendo. Sim. Então eu vejo que, claro,
Se eu for falar de profissionais de marketing digital, é inadmissível a pessoa não usar ferramentas de colaboração. Mas quando a gente vai pegar um profissional que está lá numa empresa mais tradicional ou de um ramo, eles ainda se surpreendem com coisas que são nossas do dia a dia, como mandar para aprovação um layout dentro da ferramenta que ele já pode comentar, que ele já pode ajustar. Por que não vem em anexo? Por que eu uso tantas ferramentas? A gente está sempre ajudando os nossos clientes para ter essa visão do ganho de produtividade. E imagina o quanto de oportunidades não tem lá dentro deles, né? Aí é onde a gente também vem apoiando com alguns projetos, tanto de ferramental de produtividade, como ferramenta da área de vendas mesmo, que muitos têm CRMs engessados, não olham com pipeline de vendas. Então, eu sinto hoje que tem muita informação, mas ainda continua tendo pouca prática nesse profissional, né? Mas penso também que falta um pouco mais de conhecimento dos negócios para aplicação da tecnologia digital. Acho que esse é uma visão do que eu tenho, sabe? O pessoal, muitas vezes até tem algum ferramental, mas não usa. É meio paradoxal isso, pensando, né? O cara precisa resolver um problema que é de entendimento do próprio negócio também, né? É um negócio curioso isso. Mas isso é um... Exato, mas é um medo, Edu, é um medo da tecnologia, do diferente, de mudança que ela ainda persiste. Daí que eu digo que está bem preparado, não. Aí eu vejo que a parte do conhecimento que você colocou é forte. A pessoa hoje, ela quer um curso de AdWords, ela quer um curso de produtividade, ela quer um curso de mexer na ferramenta. Está num momento muito forte de aprendizado ainda, sabe? Por isso que eu digo que está preparado 100% para ser digital? Não. Não está. O mercado, na minha visão, ainda não. Legal, mas aí eu acho que tem outra vertente que a gente pode pensar, que é... O cara pode não estar preparado ainda, né? Eu acho que, ok. E aí acho que é bom deixar claro para todo mundo qual que é a diferença entre ser digital e estar digitalizado, né? Acho que são duas coisas distintas, né? Primeiro porque as empresas acreditam que agora estou na internet, agora eu uso Google Drive, agora eu uso... Claro que isso ajuda muito, né? A gente falou muito de ferramental, mas qual que é a essência de estar digital, né? É um modelo disruptivo, é você pensar quebrando padrões, é pensar em errar rápido para consertar rápido, é pensar uma série de coisas que hoje para você parece, para aquele profissional parece inaceitável, do ponto de vista de assumir que o erro faz parte, né, da gestão, né? Eu acho que esse é o ponto. Começa-se muito dentro de startups isso, mas a gente vê as iniciativas tão necessárias, inclusive em empresas de pequeno, médio e grande porte, ditas tradicionais, né? Acho que esse é um ponto também importante. E o quanto que tudo isso não tem a ver com ferramenta, né? Tem a ver com modelo mental, modelo de como você se comporta, né? Você está disposto a fazer diferente do que você faz hoje? E isso vai criar desconforto dentro da empresa em diversos profissionais. Profissionais vão sair da empresa, né? Acaba sendo uma dissidência construtiva, mas é uma dissidência, né? Então acho que esse é um ponto importante também. E aí isso levanta um ponto importante, que é muito conectado com quais são as barreiras que esses profissionais, né, os nossos profissionais hoje no Brasil, ainda precisam superar. Eu acho que não é uma pergunta fácil de se responder, mas eu vou dar um gancho para você fazer essa colocação. Eu acho que as principais barreiras, eu acredito que as principais barreiras que tem que se enfrentar tem a ver, sim, com o modelo de pensar, e aí tem a ver com a própria gestão, né? Eu acho que quando você tem a base, né, digital, digamos assim, você tem aí a nova geração entrando no mercado, que já entende, já tem um modelo mental um pouquinho mais diferente, né, e você tem uma visão top-down que não está entendendo o que está acontecendo no mercado, e acho que isso passa a ser uma barreira, ou vice-versa, né? Acho que isso pode acontecer também. Você nota um pouquinho disso também na parte de gestão, enfim, e qual seriam as profissionais, as principais, né, melhor dizendo, barreiras que a gente enfrenta, ou os profissionais de modo geral enfrentam? Cara, eu acho que tem isso mesmo, Edu. O modelo de gestão ou a forma que os profissionais aprenderam a executar seus trabalhos nos últimos anos ou últimas décadas sempre foi: eu sigo o meu processo ali, eu aprendi a fazer dessa forma, o meu telefone vai tocar. Estou dando vários exemplos aqui, né? O telefone vai tocar, eu ligo para o cliente, ele tem disponibilidade. O consumidor mudou, a empresa também mudou, a forma de vender,
a forma dele se relacionar, a forma de ele interagir com o povo dele mudou totalmente. E essa mudança, ela está principalmente pelo impacto que o digital vem tendo nos consumidores. E ele não aprendeu que lá ele precisa agir com uma velocidade diferente. Tanto a nível de quem está na execução, tanto a nível de quem está na gestão. E quem está a nível de gestão, às vezes, pior ainda, porque agora tem uma mudança de ter mais jovens chegando nas empresas em geral. Mas a gente sente essa dificuldade de profissionais que já estão mais tempo na gestão de suas empresas, lá 10, 15, 20 anos, pega essa mudança toda, ele não consegue empregar isso num ritmo para dentro da empresa. Eu acho que esse é um problema. Eu acho que o brasileiro tem uma dificuldade também muito, e eu acho que você comentou, né, a gente tem acesso à informação rápida, mas, por exemplo, o conteúdo de alta qualidade, ele é uma outra barreira que eu vejo do o inglês ainda não é bem profissional, não é a grande maioria que tem o inglês. Um outro ponto que eu vejo que é uma barreira, o brasileiro é muito imediatista, né? De apresentar aquele resultado curto prazo, rápido, com pouco planejamento. Então, sinto que falta mais estratégia, falta pensar e integrar melhor o negócio ao longo do tempo. Então, quer buscar resultados rápidos com formulazinhas mágicas e elas não existem, né? Não existem. A gente está sempre procurando muito receitas, né? A galera procura muito receita pronta, né? Fórmulas, né? Para resolver a coisa, né? Eu acho que isso não é o ponto. Mas aí, pra gente tentar meio que fechar essa amálgama aí de coisas aí que a gente falou, é difícil, né? A gente abriu a conversa falando sobre o futuro, né? E vamos fechar a conversa de alguma maneira falando sobre o futuro. E a pergunta que fica é: qual que é o futuro do mercado digital no Brasil, né? Se eu tivesse que responder na lata, eu falei, não sei, né? Eu tivesse respondendo na lata. Mas eu diria que tem várias coisas interessantes que a gente pode apostar, né? Eu acho que se a gente for fazer um comparativo do que vem acontecendo nos últimos anos, e isso vale pelas nossas últimas conversas, inclusive a nossa última conversa quando eu estava em Joinville, a gente tinha um mercado onde já tinha amadurecido, né, do ponto de vista de entender o que é o digital, ou pelo menos falar, eu preciso estar nisso. E se eu for comparar final de 2016 com agora, final de 2017, eu noto que melhorou mais ainda. Não chegou no estágio ideal, né? Não chegou ainda numa percepção sobre vou investir mais no digital, vou controlar mais indicadores. A gente ainda sofre um pouquinho com muitas empresas chegando com falta de indicadores no próprio negócio, uma série de coisas, empresas de médio porte, inclusive, né? Acho que esse é um ponto importante também falar. Empresas que faturam empresa que hoje está faturando 30, 40, 50 milhões por ano, não tem indicadores claros de sucesso, né, do negócio. Então, é curioso, parece, a gente fala como é que o cara chega nesse ponto, né? Faturar esse dinheiro todo e não conseguir ter esses indicadores. Mas aí eu também sinto essas mesmas empresas, por terem acesso ao próprio trabalho que os players estão fazendo, né? A Next como grande player desse mercado, a WCK, a própria Resultados Digitais, as empresas que estão hoje, né? Rock Content, Content Tools, todos esses players de marketing digital, através dos eventos, da disseminação de conteúdo, todos nós estamos também ajudando a informação a chegar nessas empresas, né, de alguma maneira, através dos eventos, etc. E aí o que a gente sente de efeito é que quando o cliente chega até nós, ele já chega com uma postura: eu preciso controlar esses indicadores aqui, eu preciso ter mais acesso, preciso trabalhar o funil, preciso gerar leads, né, que parece básico que a gente fala assim, preciso gerar leads, porque não se falava isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né, falar preciso vender mais, ok, beleza, ok, é um simples detalhe, assim, o que eu tô querendo dizer é que a palavra utilizada, a nomenclatura, já vem claro de que o cara, no mínimo, foi nutrido. Ele já leu um pouquinho a respeito. Então, esse é um ponto importante também. E o quanto a gente tem hoje negócios, eu não sei aí no Next, mas imagino que sim, o quanto a gente tem já clientes aqui que são totalmente orientados ao digital já. Clientes em que toda a fonte de aquisição de novos negócios já advém 100% do digital. Isso, para mim, é uma grande evolução de mercados que pareciam mercados tradicionais, como o mercado de saúde, por exemplo. A gente tem hoje um cliente que tem uma fonte de aquisição 100% digital.
Então acho que esse é um ponto bem interessante também. Isso mostra a minha maturidade. E aí que eu colocaria como expectativa, mirando para o futuro, é que tende a aumentar, as empresas estão cada vez mais investindo nisso, isso vai dar vem sempre dando uma inflada, né, nos custos de aquisição, né, aí começa a esgotar as fontes de aquisição de tráfego pago, uma série de questionamentos. Mas o mais importante de tudo isso é como que eu qualifico em escala. Acho que essa começa a ser a próxima etapa. Acho que gerar leads, não sei se é uma visão muito míope minha, não sei se você concorda, mas gerar leads já não é um problema. A pergunta é como que eu gero leads qualificados, como é que eu qualifico em escala, né? Aí os bots começam a entrar, fazer sentido. Como é que eu coloco um storytelling no meu bot que faça total sentido para o meu negócio, numa pré-qualificação, por exemplo, num atendimento, por exemplo, né? Então, são iniciativas que vão ajudar nesse sentido. Então, eu imagino agora que muito mais investir em pessoas, olha como curioso, eu falei de bot, mas eu estou falando de pessoas, muito mais investir na gestão e capacitação das pessoas e, ao mesmo tempo, em tecnologia, ou seja, deixa de ser só tecnologia, começa a entrar também pessoas como um principal pilar, que tem a ver com a transformação digital que nós falamos agora há pouco, sobre mentalidade, para que essa tecnologia aqui faça sentido. Então eu acredito que agora é a hora não de encontrar a grande bola da vez, mas sim entender como é que eu faço a união de todos esses elementos e tenha um ano muito melhor, com mais investimento mais pulverizado. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo muito contigo, daí por isso que eu vejo que o futuro do marketing digital, até eu estava pensando assim, né, aquelas ele tem que estar no dia a dia do negócio, as pessoas que vai começar a falar de uma experiência como um todo, porque o meu filho de 8 anos, ele não sabe mais o que é on-off, ele está integrado, então ele vai chegar no mercado de trabalho de 10 anos, 18 anos, consumidor, ele não vai ter essa distinção de se ele é impactado ou não num evento, ele vai ter uma experiência do ponto como um todo. A questão é que o digital vai permitir para as empresas melhorar, como você falou, o processo, entender se a comunicação dela, a forma como ela está se vendendo, está gerando valor, aquilo que ela precisa e quer passar ao consumidor dela no momento correto, e aí ela deixa queimar o orçamento com uma série de coisas que ela faz. Então, o que a gente faz hoje gera lead, gera oportunidades dela com um custo menor, porque você entende aonde que está colocando aquele investimento e que retorno ela está tendo, do que ela fazia um mix de marketing gigante lá e para dizer, olha, não sei de onde que vem, mas eu faço. A questão é que hoje não tem mais para que eu colocar o mix todo rodar e falar de onde está vindo. Hoje a pergunta é aonde que dá melhor resultado? Aonde que eu consigo criar uma sinergia melhor com o meu consumidor? Aonde que eu consigo trazer aquele cliente? Então não preciso mais gerar também 1 milhão de leads. Cara, eu consigo gerar os 10 leads que eu preciso super eficados, eu vou mirar neles. Então o esforço diminui, mas ao mesmo tempo uma capacidade dos profissionais, do mercado, da maturidade, ela aumenta do ponto de vista de você ter mais indicadores, como você comentou, de você ter mais tecnologia envolvida, de você ganhar produtividade, de você conseguir integrar melhor tudo. Porque nós estamos falando de marketing de conteúdo, nós estamos falando de trabalhar com dados, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de social, porque nós temos um cara lá naquele momento, nós estamos falando de mobile, nós estamos falando de automação de marketing, nós estamos falando de um monte de competências. Uhum. Né? E se essas competências sozinhas não resolvem. Todas ao mesmo tempo, a empresa ela precisa ter uma capacidade de investimento, um entendimento, uma maturidade muito melhor para integrar. Então, eu acho que os grandes desafios do mercado digital no Brasil é justamente isso. Ela vem experimentando, vem passando etapa, gero lead, agora gero algo mais de conversão, vejo como isso mexe na minha venda, vejo como isso mexe nas minhas áreas internas e até o momento que eu não penso mais que eu tenho que fazer ações digitais, eu penso nas pessoas, eu penso no meu consumidor, eu penso na melhor forma de entregar aquele valor. Né? E aí agora, deixa ter de conteúdo, né? E deixa de existir a nomenclatura digital, né? Não precisa existir essa nomenclatura. Exato. Apenas né, a brincadeirinha de morrer é um pouco disso. Ele vai acabar. Exato.
Ele vai ser meio que marketing na essência, né? Aquilo lá dos 4Ps e tal. Lá não falava, você não está falando de uma, você está falando de propaganda, de posicionar bem o preço, de estar no local certo, é a essência. E por isso que eu acho que a gente ainda está um tanto quanto atrasados. Porque quando a gente fica fazendo coisas pontuais, a gente perde de evoluir o negócio. Né? Exato. Como você falou, tem empresas que dependem só de um canal hoje de aquisição. Na verdade, o que ele fez, otimizou. Exato. Talvez ele esteja investindo mais em marketing digital hoje, mas ele está investindo melhor do que se ele fosse investir em competências que ele viu que não traz o resultado para ele. E talvez isso é para agora, né? Para esse período especificamente, a coisa muda. E aí tem que estar atento ao que está acontecendo, né? E a gente tem sentido também, Edu, muitos clientes que às vezes se você casar o off com o on é fantástico. Exato. Então, por exemplo, né, a gente está usando call tracking em alguns clientes, super interessante, cara. Tem cliente que quer ainda passar a mão no telefone, ligar, e esse cliente porque aquele tipo de produto é melhor. Por que eu faço ele converter num formulário? Exato. Por que eu fico olhando e falando, putz, eu já otimizei ao máximo, isso aqui o cara... Pô, dá a opção dele ligar. Poxa, deu a opção dele ligar, ele gerou 300% a mais de contatos do que só o formulário. E a hora que o formulário que a gente foi otimizando. Exato. Então, é mais pensar no cliente, na pessoa que está lá, no consumidor final, do que na ponta. Claro, daí entra problemas de gestão, né? O vendedor, como é que ele atende o cara? Como é que está esse processo? Ele entendeu, ele fez as perguntas certas, ele conseguiu dar evolução. Então, a gente está num momento muito gostoso falando em futuro do marketing digital, porque eu entendo que o digital vai estar em tudo, né? A gente vai conseguir melhorar todos os pontos de contato, a gente vai ter capacidade de entregar cada vez mais valor para as marcas e para o consumidor, sabe? Legal. E como é que você acha que a gente pode, para a gente finalizar, a gente pode ajudar essas empresas, tanto o WCK quanto o Next? Qual que é o papel nosso hoje na empresa que precisa hoje dar esse passo e não conseguiu dar esse passo? Na prática, como é que você enxerga essa transferência de conhecimento enfim, compartilha um pouco com a gente que eu vou passar depois na sequência a minha visão também. Mas acho que o desafio é esse. O inbound marketing ninguém conhecia há 2 anos atrás. No Brasil, apesar que já é uma matéria de 4 anos, 5 anos, o HubSpot até mais tempo, mas com mais força nos Estados Unidos. Então, esse papel de educar, as empresas todas, como nós também, é continuar educando o mercado, é continuar com os nossos clientes provando valor, né? Você conseguir chegar no nosso cliente, fazer um plano para ele, trabalhar de forma estratégica para ele, que olha, isso, você vai investir 100 mil reais, eu vou te dar esses indicadores aqui e você me... Tá, 500 mil... O Eric, a ligação ficou um pouquinho ruim. Tudo está bem amarrado. A ligação ficou um pouquinho ruim. Eu vou tentar repetir. Eu compreendi algumas coisas, só para ficar claro para o pessoal, até que o seu vídeo descongele. Pelo que eu entendi, você está falando um pouquinho sobre os próprios indicadores, né? Acho que é um ponto que a gente pode trazer e ajudar. E acho que complementando o que você está falando, tem um ponto bem interessante que uma empresa que chega hoje, tanto na Next quanto na WCK, o que a gente vai entregar para essa empresa? A gente vai, na verdade, entregar 2 coisas muito importantes, né? A primeira delas é o pensamento estratégico, que a gente pode chamar de consultoria ou qualquer outro nome, tá? Depois é a própria execução, porque hoje a gente tem um problema muito sério, né? Se você chega num processo onde você se posiciona como uma consultoria, entrega para o cliente executar, ele não vai conseguir executar. Como é que é o meio termo, né, disso tudo? O meio termo é a gente tentar transferir conhecimento, fazer uma estratégia mais híbrida, onde a gente constrói o planejamento para esse cliente, junto com ele, com 4 mãos, vai transferir esse conhecimento, ensina ele a produzir e fica junto com ele, de forma híbrida, né? Produzindo e transferindo esse conhecimento para o time, que é tão importante para ele, né? Então, essa é uma iniciativa que mudou de 2017 agora, então acho que e tende a 2018 ser muito maior. Né, se a gente fosse conversar sobre isso, a gente nem conversou sobre isso, inclusive, no final de 2016, né? Sobre esse lado híbrido da coisa e tal, e como hoje faz mais sentido, né? Como hoje é muito comum você ver clientes onde ele escreve o conteúdo dele sob a nossa orientação. E como é importante ter esse treinamento, como é importante fazer essa transferência de conhecimento, porque a agência deixa de ser só executora, a gente passa a ser não só consultoria, mas um mentor,
mentores de como a gente faz essa transformação, de como a gente dá esses próximos passos, como é que a gente organiza nesse quebra-cabeça as peças certas para que o objetivo final, que é o negócio e não o digital, né, que é o negócio em si, que através do que a gente sabe, através do que a gente faz, que por sinal, que por acaso é no digital, consegue atingir os objetivos de negócio desse cliente. Imagina que na Next aconteça da mesma forma, correto? É nesse sentido mesmo, Edu. A gente cada vez mais entendendo do negócio do cliente, entendendo a estratégia dele e ajudando ele com conhecimento, com a integração, muitas vezes com a entrega, né? Claro, depende muito de cada cliente, mas principalmente sendo mais efetivo e sendo mais direto. Não existe empurrar nada para o cliente. A partir do momento que ele adota, a solução, ele vê valor, ele vê resultado, ele vê efetivamente algum ganho, seja com redução de algum custo que ele tem ou com algum ganho monetário, ele passa a investir, ele passa a adotar aquilo e até ter a percepção de que, opa, isso tem que estar no meu negócio, isso eu tenho que aprender, isso eu tenho que evoluir rápido, isso vai me fazer. E aí a agência ela passa a ser mais estratégica, ela passa a ser profissionais que estão pensando esse novo mercado, que estão tendo esse conhecimento, que estão tendo experiência no segmento deles ou de outros segmentos, que conseguem trazer isso com uma velocidade maior que eles teriam de aprendizado lá dentro. Então, o papel de agência, inclusive, vai passar e está passando por mudanças e tem um pouco desse caminho, né? Da agência ser muito menos do que já foi de algo pontual, job, ou para ser um parceiro estratégico, sabe? Então, esse é um pouco do que a gente acredita aqui na Next muito também. Bacana, bacana. Então acho que está todo mundo muito alinhado nesse caminho. Mas legal, Eric, acho que o objetivo da conversa era essa, até para não tornar muito denso aí o papo, a gente acaba se empolgando, é um assunto muito interessante. Então, exatamente, eu deixaria o recado para a galera que comece já, acho que esse foi o mesmo recado que a gente deu no final do ano passado. Se você viu o vídeo que a gente fez no ano passado e não começou nenhuma estratégia ainda, né, merece umas palmadas, porque já se passou um ano e em um ano muita coisa pode acontecer, né? E eu acho que, apesar da economia, que tudo isso, foi um ano excepcional. Se for para pensar para o mercado digital como um todo, as empresas que escolheram ir para o digital tiveram resultados bem interessantes, que souberam colocar em prática muitas coisas, e aí vamos fazer um pouquinho do próprio jabá nosso, assim, a própria agência cresceu muito em cima do que ela faz, né? Tanto a Next quanto a WCK. Então fica um recado para a galera que está assistindo a gente. Agradeço, muito obrigado aí pelo papo, foi muito bacana. E estamos à disposição, tanto a Next quanto a WCK, para novos negócios. Se quiser conversar com a gente, não tá por aí. Ok, grande abraço, tudo de bom e a gente se fala. Boas festas para todos. Tchau, tchau. Valeu pessoal, valeu, obrigado. Edu, sempre um prazer aí, tamo juntos aí. Abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.